Olá a todos. Na última aula falámos de algumas leis que regem o comportamento dos gases em condições próximas da temperatura e da pressão atmosférica que nos rodeia. Em particular, falámos da lei de Boyle e Mariotte, que nos diz que num processo a temperatura constante, o volume de um gás varia na razão inversa da pressão sobre ele exercida. Depois mencionamos a lei dos volumes de Charles e Gay-Lussac, que nos diz que, num processo a pressão constante, o volume varia na razão direta da temperatura absoluta a que está o gás. E depois falámos ainda da lei das pressões de Charles e Gay-Lussac, que diz que, num processo a volume constante, a pressão de um gás varia na razão direta da temperatura absoluta desse mesmo gás. Vamos agora falar de uma outra lei que decorre de uma hipótese formulada em 1811 pelo físico italiano Avogadro. Diz a hipótese de Avogadro que volumes iguais de gases nas mesmas condições de pressão e temperatura têm o mesmo número de moléculas. Isto é, por exemplo, se eu imaginar que tenho dois recipientes com volumes iguais, um deles contendo hidrogênio e o outro oxigênio, então, se as pressões e temperaturas a que estiverem o hidrogênio e o oxigênio nos contentores forem respectivamente iguais, então haverá o mesmo número de moléculas de hidrogênio e de oxigênio em cada um dos contentores. Avogadro conhecia os estudos do químico inglês John Dalton, que propunham que as reações químicas eram interpretáveis à luz da teoria atómica, isto é, admitindo que toda a matéria é constituída por átomos. Em particular, Avogadro chega à sua hipótese quando pretende interpretar um resultado publicado pelo físico francês Gay-Lussac em 1809 e que dizia respeito ao facto de quando dois gases reagem um com o outro, os volumes desses gases combinam-se em proporções simples. Por exemplo, eu tenho que 2 litros de hidrogênio reagem com 1 litro de oxigênio para formar 2 litros de vapor d'água. E temos aqui uma proporção simples de 1 para 2. No entanto, a hipótese de Avogadro praticamente não foi conhecida à época, não só porque o jornal escolhido por Avogadro para publicar o seu artigo, o Jornal da Physique, tinha um número reduzido de leitores, mas sobretudo porque, à época de Avogadro, ainda havia bastante contestação acerca da hipótese atómica. Basta, por exemplo, dizer que Mach, um dos grandes cientistas alemães, não aceitava
a teoria atómica, por exemplo, depois de uma lição feita em 1897 por Boltzmann, em que este formulava resultados teóricos com base em que gases eram constituídos por corpúsculos, Mach declarou: eu não acredito que os átomos existam. A divulgação e aceitação da hipótese de Avogadro só se dá muito mais tarde, já depois da morte de Avogadro, quando o químico italiano Stanislao Cannizzaro divulga num congresso de químicos que decorreu em Karlsruhe, na Alemanha, em 1860, umas notas de um curso que ele tinha dado 2 anos antes em Génova e em que mostrava que a hipótese de Avogadro levava a resultados químicos corretos. Portanto, como se vê, às vezes os avanços em ciência são relativamente lentos. Mas então voltemos à hipótese de Avogadro e procuremos estabelecê-la sob a forma de uma equação. Pois bem, é simples. Se a hipótese diz que volumes iguais de gases têm o mesmo número de moléculas nas mesmas condições de pressão e temperatura, isso quer dizer que a razão do volume a dividir pelo número de moléculas, ou se quisermos, a razão do volume pelo número de moles, vai ser uma constante se a temperatura e a pressão forem constantes. Podemos então escrever que volume a dividir pelo número de moles é igual a uma constante que é a função da temperatura e da pressão. Ou, equivalentemente, podemos dizer que o volume molar de um gás é função da temperatura e da pressão, não dependendo do tipo de gás. Este problema é uma aplicação muito simples, mas muito instrutiva da lei de Avogadro. O que o problema diz é o seguinte: vamos imaginar que eu tenho 2 caixas exatamente com o mesmo volume, uma delas contém ar seco e a outra contém ar úmido, e sabemos que a pressão e a temperatura a que está o ar seco é exatamente a mesma pressão e temperatura a que está o ar úmido. E a pergunta é: qual das 2 caixas pesa mais? Assim, de repente, poderíamos pensar que, bom, como ar seco é essencialmente uma mistura de 80% de moléculas de azoto com 20% de moléculas de oxigênio. E ar úmido é ar seco, que tem essas moléculas, e ainda mais vapor de água. Bom, o ar úmido irá pesar mais. Mas reparem que as coisas não são assim. É que, de facto, o que a lei de Avogadro nos diz é que, uma vez que os volumes, a pressão e a temperatura são iguais, haverá o mesmo número de moléculas de ar seco e de ar úmido em cada uma das caixas. Ou seja, na caixa que tem ar seco, haverá moléculas de azoto, que sabemos que o peso molecular é 28, e moléculas de oxigênio, que sabemos que o peso molecular é 32. Ou seja,
haverá um número N de moléculas em que 80% pesam 28 e 20% pesam 32. No caso da caixa com ar úmido, haverá exatamente o mesmo número N de moléculas. Só que agora parte delas são de vapor d'água, cujo peso molecular é de 18, isto é, uma molécula de oxigênio que vale 16 e duas moléculas de hidrogênio que cada uma vale 1. Portanto, parte das moléculas são mais leve do que as moléculas de azoto e de oxigênio e, portanto, a caixa que contém ar úmido forçosamente vai ter que ser mais leve. Este facto tem, de resto, importância, por um lado, na vida prática. É um dos fatores que faz com que a roupa molhada seque quando exposta ao ar livre. E a razão é simples. É que, quando as moléculas de vapor d'água penetram no ar que está nas camadas adjacentes à roupa, esse ar úmido agora fica mais leve do que o ar à sua volta e, portanto, irá subir, fazendo com que novas moléculas de vapor d'água possam ir saindo para as camadas adjacentes e a roupa vá secando. Mas mais importante do que isso é a meteorologia. De facto, nós sabemos que uma das formas de tornar o ar instável é umidificando, isto é, quando eu tenho uma massa de ar que passa sobre uma massa de água, um lago, um rio, ou mesmo o próprio mar, o que vai acontecer é que ela, ao umidificar-se, vai ficar mais leve. Isso pode ser um fator, e é um dos fatores mais eficientes, que tornam esse ar instável, pondo em movimento vertical, o que pode dar depois origem a fenómenos de instabilidade, como, em particular, as tempestades. Vamos agora combinar a lei das pressões de Charles Gay-Lussac com a lei de Avogadro. Para isso, vamos multiplicar pelo número de moles n, ambos os membros da relação que traduz a lei das pressões de Charles Gay-Lussac, e somos conduzidos a uma nova expressão em que o membro esquerdo é a razão dos produtos PV e NT e o membro direito é uma quantidade H1 que é fixa quando se tem um número de moles fixo, uma massa de gás fixa e um tipo de gás fixo. Por sua vez, vamos multiplicar a relação que traduz a lei de Avogadro por P sobre T. Obtemos uma nova relação em que agora o membro esquerdo volta a ser a razão entre os produtos PV e NT e o membro direito é uma quantidade que é fixa quando se fixa a temperatura e a pressão do gás. Como os membros esquerdos das duas novas relações que acabamos de deduzir é comum, concluímos que a quantidade H1 tem que ser igual à quantidade H2 e isto, seja quais forem os números de moles, a massa do gás, o tipo de gás, a temperatura e a pressão. Ora bem, como a igualdade envolve quantidades que dependem de variáveis distintas, concluímos que H1 não pode depender de N, da massa do gás e do tipo de gás, e H2 não pode depender da temperatura e da pressão. Então, afinal, H1 e H2 só podem ser uma constante, que eu designo por R asterisco, e que é independente do tipo de gás, da massa de gás e do número de moles considerados, e ainda da temperatura e da pressão. Trata-se, portanto, de uma verdadeira constante universal, que é usualmente designada por constante universal dos gases. Por sua vez, a razão entre os produtos PV e NT vai ser sempre igual a essa constante universal, e a relação que assim obtemos
é usualmente designada por Lei dos Gases Ideais. Lei essa que foi formulada em 1834 pelo engenheiro e físico francês Clapeyron. Esta lei dos gases ideais será válida para qualquer massa de qualquer gás para o qual sejam válidas as leis de Boyle e Mariotte, dos volumes de Charles Gay-Lussac, das expressões de Charles Gay-Lussac e de Avogadro. Como já disse anteriormente, estas leis traduzem sempre de forma aproximada o comportamento dos gases reais, mas verifica-se que para as temperaturas e pressões típicas do ambiente, essas leis são extremamente próximas do comportamento dos gases reais, pelo que são de grande importância em muitas aplicações. Muitas vezes, a lei dos gases ideais é escrita não em função do número de moles, mas em função do número de moléculas, que, conforme se sabe, é dado pelo produto do número de moles pelo número de Avogadro. Isso faz-se definindo uma nova constante, a chamada constante de Boltzmann, Kb, que não é mais do que o quociente entre a constante universal dos gases e o número de Avogadro. É, portanto, uma nova constante universal. Neste caso, a lei dos gases escreve-se, muito simplesmente, dizendo que o produto da pressão pelo volume de um gás é igual ao número de moléculas n pequeno multiplicado pela constante de Boltzmann Kb multiplicado pela temperatura absoluta T. A lei dos gases ideais pode ser expressa de várias formas, todas elas equivalentes, e que são apropriadas a determinado tipo de problemas. Por exemplo, se eu recordar que o volume molar não é mais do que o quociente entre o volume e o número de moles, então a lei dos gases ideais pode-se exprimir muito simplesmente como sendo a pressão vezes o volume molar igual à constante universal vezes a temperatura absoluta. Se eu agora recordar que o número de moles não é mais do que a massa do gás a dividir pela massa molar do gás, e se eu agora definir uma constante de um determinado gás como sendo igual à constante universal R asterisco a dividir pela massa molar do gás, então agora a lei dos gases pode-se escrever em função da massa do gás que eu estou a considerar na forma PV igual à massa do gás multiplicada pela constante do gás multiplicada pela temperatura absoluta. É importante notar que agora a constante do gás vai variar de gás para gás. Se eu notar ainda que o volume específico não é mais do que o volume a dividir pela massa do gás, então imediatamente obtenho da expressão que me dá a lei dos gases ideais quando tenho a massa do gás que pressão vezes o volume específico é igual à constante do gás multiplicada pela temperatura. Finalmente, se eu notar que a densidade não é mais do que o inverso do volume específico, então a lei dos gases, neste caso, escreve-se como a pressão é igual à constante do gás multiplicada pela densidade do gás multiplicada pela temperatura absoluta. É claro que ninguém decora todas estas fórmulas. Elas vêm naturalmente de definições que nós já conhecemos de volume molar, de número de moles, de volume específico e de densidade. Este problema é uma aplicação direta da lei dos gases ideais e pretende apenas ilustrar a razão porque se não deve medir a pressão de um pneu após se ter feito uma viagem razoavelmente longa em que a temperatura do ar dentro do pneu aumentou consideravelmente.
Ora bem, vamos considerar que tenho um pneu de automóvel com volume 16,4 litros, que contém ar à pressão do manómetro de 165 kPa, que a pressão atmosférica é normal e que a medição foi feita quando a temperatura era de 0 graus centígrados. Bom, vamos agora assumir que depois de uma viagem a temperatura aumentou para 27 graus centígrados e o volume para 16,7 litros. Para resolver o problema, temos primeiro que converter a pressão do manómetro em pressão absoluta. Para isso temos que adicionar o valor da pressão atmosférica, que é o da pressão atmosférica normal, e portanto ficamos com uma pressão inicial de 266 kPa. Depois temos que converter as temperaturas inicial e final de graus centígrados para Kelvin, o que se faz adicionando 273,15, e ficamos com uma temperatura inicial de 273,15 e uma temperatura final de 300,15 Kelvin. Depois temos que nos lembrar que a pressão vezes o volume a dividir pela temperatura é igual ao número de moles vezes a constante universal. Como o número de moles não varia, e a constante universal, obviamente, é uma constante, então teremos que a pressão inicial vezes o volume inicial a dividir pela temperatura inicial tem que ser igual à pressão final vezes o volume final a dividir pela temperatura final. Bom, resolvendo a equação, obtemos que a pressão final é de 287 kPa, que, convertida em pressão do manómetro, diminuindo a pressão atmosférica normal, fica de 186 kPa. E, portanto, vemos que há um aumento da pressão de 165 para 186 kPa, só apenas devido à variação de temperatura e variação de volume que ocorreu durante a viagem. Em termodinâmica é muito útil representar-se os estados de equilíbrio de um sistema como pontos em espaços enquadrados pelas variáveis termodinâmicas em consideração. Por exemplo, no caso da lei de Boyle-Mariotte, nós sabemos que essa lei diz respeito a processos isotérmicos, isto é, a processos a temperatura constante. E sabemos que, quando a temperatura é constante, a pressão varia na razão inversa do volume. Ora, se eu representar cada estado de equilíbrio num espaço enquadrado pelo volume e pela pressão, então essa variação inversa do volume com a pressão para cada temperatura constante considerada será o ramo de uma hipérbole equilátera e, portanto, os estados de equilíbrio neste tipo de processo isotérmico serão ramos de hipérboles equiláteras em que cada uma dessas curvas corresponde a uma temperatura constante. No caso de processos a pressão constante, sabemos que se aplica a lei dos volumes de Charles Gay-Lussac, que nos diz que o volume é proporcional à temperatura absoluta do gás. Então teremos que, num espaço enquadrado pelas variáveis T e V, para cada pressão constante considerada, os estados de equilíbrio sucessivos serão retas. E sabemos até que essas retas irão passar pela origem, porque quando temos que a temperatura em Kelvin vale 0, o volume valerá 0 e, portanto, nós teremos que os estados de equilíbrio a pressão constante corresponderão a conjuntos de retas, todas elas passando pela origem e cada uma delas correspondendo a uma pressão considerada constante. É importante recordar que, no gráfico,
está a representar um comportamento ideal na medida em que, a partir de determinados valores suficientemente baixos da temperatura, o gás mudará para o estado líquido e, portanto, já não se aplicará a lei dos volumes de Charles e Gay-Lussac. Finalmente, no caso de processo a volume constante, aplica-se a lei das pressões de Charles e Gay-Lussac, que nos diz que a pressão é proporcional à temperatura absoluta. E aqui, de forma semelhante ao que aconteceu com a lei dos volumes, teremos que, num espaço enquadrado pelas variáveis T e P, os estados de equilíbrio sucessivos para um determinado volume constante serão uma reta que igualmente passa pela origem, na medida em que, ao zero absoluto, a pressão a que o gás estará será de zero igualmente. Teremos, portanto, um feixe de retas que passam todas pela origem e em que cada uma delas representa um processo ou volume que eu considero constante. De notar que também aqui estas retas são teóricas ou conceptuais a partir de determinado ponto, visto que para temperaturas suficientemente baixas, como já dissemos, haverá uma condensação do gás em líquido e, portanto, a lei deixará de ser aplicável. Acabamos de ver como se representam graficamente, em espaços termodinâmicos apropriados, três tipos especiais de processos, isto é, processos isotérmicos, quer dizer, a temperatura constante e que são regidos pela lei de Boyle-Mariotte, processos isobáricos, quer dizer, a pressão constante e que são regidos pela lei dos volumes de Charles e Gay-Lussac, e processos isocóricos, quer dizer, processos a volume constante e que são regidos pela lei das pressões de Charles e Gay-Lussac. Podemos agora generalizar este procedimento para a representação de qualquer estado de equilíbrio de um gás ideal. Para isso, teremos que representar cada estado de equilíbrio num espaço que seja enquadrado pelo volume molar, pela pressão e pela temperatura. Um tal espaço é usualmente designado por espaço de Karateodori, em homenagem ao matemático grego com este nome, que utilizou este tipo de espaço na sua formulação axiomática da termodinâmica. A lei dos gases ideais irá definir, no espaço de Karateodori, uma superfície que não é mais do que formada pelo conjunto de todos os estados de equilíbrio que obedecem à lei dos gases ideais. É isso que se chama um lugar geométrico de todos os estados de equilíbrio de um gás ideal. Por sua vez, as leis de Boyle-Mariotte e as leis dos volumes e das pressões de Charles e de Gay-Lussac serão projeções desta superfície em planos T igual a constante, P igual a constante e volume molar igual a constante. Este problema, que é uma aplicação muito simples da lei dos gases ideais, tem por objetivo esclarecer as diferenças entre as várias condições standard que se definem para um gás. De facto, temos as chamadas condições normais de temperatura e pressão, muitas vezes designadas abreviadamente por PTN. Temos as condições padrão de temperatura e pressão, também muitas vezes designadas por condições PTP.
E, finalmente, temos ainda as condições definidas pelo NIST dos Estados Unidos. Em todos os casos, considera-se sempre 1 mol do gás em consideração e as condições respeitam ao volume ocupado por esse mol, portanto, o volume molar, em determinadas condições de temperatura e de pressão. No caso das condições PTN, considera-se que a pressão é uma atmosfera, ou pressão normal, e a temperatura é 0 graus centígrados. No caso das condições PTP, a pressão é de 1 bar e a temperatura é de 0 graus centígrados na mesma. Finalmente, no caso das condições NIST, a pressão é a pressão normal, mas a temperatura é de 20 graus centígrados. O volume molar para cada uma destas condições é, como eu disse, calculado utilizando a equação dos gases ideais e, conforme se pode ver pela resolução, os valores para as condições PTN são de 22,414 litros por mol, para as condições PTP são de 22,711 litros por mol e, finalmente, para as condições NIST, temos 24,055 litros por mol. Portanto, é preciso sempre ter cuidado em perceber bem quais as condições atmosféricas standard que se têm para o problema a resolver. As leis que regem o comportamento dos gases ideais dizem sempre respeito a estados de equilíbrio, que se representam por pontos no espaço de Kara-Teodori. Aceitamos, portanto, que quando um gás ideal sofre um determinado processo, esse processo é constituído por uma sucessão de estados de equilíbrio, uma sucessão de pontos no espaço de Kara-Teodori que constitui uma curva. Mas, para que um gás esteja num estado de equilíbrio, não pode haver gradientes nem de pressão nem de temperatura. Isto é, a pressão e a temperatura não variam de ponto para ponto no interior do gás. Mas, por outro lado, para que o gás vá de um determinado estado para outro estado, tem de sempre criar-se gradientes, quer de pressão, quer de temperatura. E, portanto, essa sucessão de estados de equilíbrio acaba por ser um processo limite, que é, evidentemente, um processo mental em que eu admito que a mudança de estado do gás se processa de uma forma infinitamente lenta, por forma a que cada estado intermédio, desde o estado inicial ao estado final, se possa considerar que o gás está em equilíbrio consigo mesmo e com o ambiente. Este processo mental, que se atinge através de um processo limite, chama-se processo quase estático. No entanto, os processos quase estáticos podem reproduzir-se, ainda que de forma aproximada, em laboratório, e para isso tem que se garantir que o sistema termodinâmico varie de forma suficientemente lenta para que os resultados
não difiram muito do tal processo conceptual infinitamente lento. Como é que isto se consegue? Bom, por exemplo, no caso de um processo isotérmico, eu vou garantir que a temperatura do sistema irá permanecer constante caso eu mergulhe o sistema num banho-maria e o sistema esteja envolvido por uma parede diatérmica, por exemplo, uma folha fina de cobre. E posso garantir que a pressão irá variar de forma muito lenta se eu colocar areia sobre o pistão e for retirando quantidades muito pequenas de areia, eventualmente grão a grão. No caso de um processo isobárico, eu garanto que a pressão irá permanecer constante caso coloque um peso fixo sobre o pistão. E poderei garantir que a variação de temperatura do gás irá ser tão lenta quanto eu queira se colocar o sistema delimitado por uma parede diatérmica, por uma folha fina de cobre, por exemplo, dentro de um banho-maria e depois aqueça esse banho-maria com uma chama de forma tão lenta quanto for necessário. Finalmente, no caso de eu ter um processo isocórico, então o aquecimento lento é exatamente efetuado como no caso do processo isobárico. Agora, o volume será mantido constante se eu travar o movimento do pistão. Os processos quase estáticos são processos limite e, portanto, só existem de um ponto de vista conceptual. Mas é importante mencionar que nos processos reais, muitas vezes, pode-se assumir condições quase estáticas sem que, no entanto, nos estejamos a distanciar demasiado do que está a acontecer na realidade. E isto acontece graças a um resultado que se demonstra em física estatística e que, portanto, nós iremos aqui aceitar porque a demonstração está, obviamente, fora do âmbito desta disciplina. Vamos considerar o nosso conjunto cilindro-pistão contendo um gás. Quando o pistão se move ao longo do cilindro por forma a comprimir o gás, o que vai acontecer é que, junto ao pistão, haverá um aumento de concentração das moléculas de gás. Inversamente, quando o pistão se move por forma a aumentar o volume, haverá uma diminuição da concentração de moléculas junto ao pistão. Seja num caso, seja noutro, haverá imediatamente a criação de um gradiente de concentração que vai gerar um movimento de moléculas que tendem a uniformizar a concentração de moléculas. Isso vai dar-se a uma determinada velocidade que se mostra em física estatística que é próxima ou da ordem da velocidade do som. Ora bem, então quando é que um processo será quase estático? Bom, o processo poderá considerar-se uma aproximação de um processo quase estático quando a velocidade a que se está a mover o pistão for muito inferior à velocidade com que se dá a compensação dos gradientes de concentração molecular e que já sabemos que é a velocidade do som.
Então, para eu saber se um processo pode ser razoavelmente aproximado como sendo quase estático, basta calcular a velocidade do pistão e compará-lo com a velocidade do som. Se essa velocidade do pistão for muito inferior à velocidade do som, então a aproximação quase estática será válida. Como exemplo, iremos considerar um motor de automóvel de 4 cilindros a trabalhar a 3.600 rotações por minuto. Isto leva-nos a pensar que o processo a que está sujeito o gás no interior dos cilindros estará longe de ser um processo quase estático. Mas o melhor é fazermos as contas. E para isso, vamos ter que comparar a velocidade do pistão com a velocidade do som, que sabemos que é da ordem de 300 metros por segundo. Bom, se soubermos que a distância típica percorrida por um pistão no interior de um cilindro durante uma rotação é 10 cm, com estes dados podemos calcular a velocidade do pistão. Com efeito, se o motor trabalha a 3.600 rotações por minuto, isso quer dizer que a frequência do motor é de 60 Hz, ou 60 segundo menos 1. O que quer dizer que o tempo do processo é o inverso desta quantidade e, portanto, será 1 sobre 60 do segundo. Como o espaço percorrido durante uma rotação é 10 cm, que é como quem diz 0,1 metro, a velocidade do pistão será o quociente de 0,1 metros a dividir por 1 sobre 60 de segundos, o que quer dizer que será 6 metros por segundo, o que é uma quantidade 50 vezes inferior à velocidade do som, que é da ordem de 300 metros por segundo. Então, na realidade, a velocidade do pistão é muito inferior à velocidade do som e poderemos considerar que, ao contrário do que talvez nos dissesse a intuição, o processo pode ser considerado como quase estático. Recordemos agora de como foi definida a escala Kelvin. Ora bem, a escala Kelvin foi definida a partir da escala centígrada, adicionando-lhe a quantidade 273,15. Por sua vez, a escala centígrada foi definida a partir de um termómetro de vidro contendo mercúrio e estabelecendo que os pontos de congelação e de ebulição da água à pressão normal valiam 0 graus e 100 graus centígrados, respectivamente. Tínhamos assim que a escala centígrada se apresentava como uma escala independente e a escala Kelvin era pura e simplesmente derivada da escala centígrada. Acontece que as coisas já não são bem assim. É que o Comitê dos Dados para a Ciência e a Tecnologia, que é um organismo internacional, tem vindo a fixar valores para algumas constantes fundamentais da física. Por exemplo, o número de Avogadro tem agora um valor fixo e o mesmo acontece com a constante Boltzmann, que também tem um valor fixo. Ora, sendo a constante universal dos gases o produto da constante Boltzmann pelo número de Avogadro, também tem agora um valor fixo. Então, se olharmos agora para a lei dos gases ideais, em que a temperatura é igual ao produto da pressão pelo volume molecular a dividir pela constante universal dos gases, imediatamente vemos que a escala Kelvin, temperatura absoluta, passa a ser definida diretamente a partir da constante universal dos gases e já não a partir da escala centígrada. O que se passa é exatamente o contrário. A escala centígrada passa agora a ser obtida a partir da escala Kelvin, subtraindo 273,15. Esta nova escala, que é derivada da escala Kelvin, passa a denominar-se escala
Celsius para a distinguir da escala centígrada, que era definida a partir dos pontos de congelação e de ebulição da água à pressão normal. Resumindo, começámos por ter uma escala centígrada, que era uma escala empírica baseada em pontos fixos, e uma escala Kelvin, que era obtida da escala centígrada, adicionando 273.15. Hoje em dia, tem-se exatamente o oposto. E é o seguinte, a escala Kelvin é obtida a partir da lei dos gases ideais para um valor fixo da constante universal dos gases, e a escala Celsius é a derivada da escala Kelvin subtraindo 273.15. Claro que do ponto de vista prático, dar uma temperatura em escala Celsius ou em escala centígrada é a mesma coisa. Do ponto de vista conceptual, é que não. A escala Celsius é uma escala absoluta na medida em que deriva da escala Kelvin, que é uma escala absoluta. A escala Celsius é uma escala empírica. Vamos agora descrever o funcionamento do chamado termómetro de gás a volume constante. Durante o século XIX, este instrumento foi considerado o mais fiável para medir a temperatura e, em 1887, foi mesmo oficialmente adotado como sendo o instrumento de referência pelo Comitê Internacional de Pesos e Medidas. Ainda hoje, o termómetro de gás a volume constante é utilizado em laboratórios e a razão porque convém olhar para o seu funcionamento é que ele se baseia no modelo dos gases ideais e, por isso, é muito instrutivo perceber como se mede a temperatura utilizando este instrumento. A utilização do termómetro a volume constante está bem ilustrada no filme que se pode ver, e a constituição do termómetro a volume constante está esquematizada à esquerda. O termómetro de gás a volume constante consiste num balão cheio de gás G, de preferência hidrogênio ou hélio. Este balão está conectado a um reservatório de mercúrio R através de um tubo em U. O que se faz é colocar o balão contendo o gás em contacto com a substância de que se pretende medir a temperatura. No caso do filme, trata-se de um líquido. E o que acontece é que, quando o gás é posto em contacto com a substância, vai haver uma subida ou descida da pressão do gás, conforme a temperatura a que esteja a substância, a qual se reflete numa subida ou descida dos níveis de mercúrio no tubo em U. Quando se estabiliza essa diferença, o que se faz a seguir é subir ou descer o reservatório R por forma a levar o nível de mercúrio do ramo em que está o balão até ao zero inicial, garantindo assim que o volume do gás permaneceu constante. Lida essa
diferença de nível entre os níveis de mercúrio, eu posso calcular a nova pressão do gás no interior do balão. O procedimento que acabamos de descrever é então efetuado da seguinte forma. Em primeiro lugar, aproximamos o balão contendo o gás de um corpo a uma temperatura de referência que usualmente é a que corresponde ao ponto triplo da água ou ao ponto triplo de substâncias como o hidrogênio, o néon, o oxigênio, o argon ou o mercúrio. Recordemos que o ponto triplo de uma substância é o ponto em que coexistem em equilíbrio termodinâmico as três fases, gasosa, líquida e sólida, dessa substância. E se caracteriza por ocorrer a uma combinação única de temperatura e de pressão. Vamos então designar por TR a temperatura do ponto de referência e por PR a pressão que foi medida para o gás no interior do balão. Em seguida, aproximamos o balão da substância que pretendemos avaliar a temperatura. Vamos designar por P a pressão que é medida no manómetro e vamos designar por T a temperatura que pretendemos determinar. Ora, como se trata de um processo a volume constante, então teremos que a razão entre a temperatura e a pressão da substância cuja temperatura pretendemos determinar tem que ser igual à razão entre a temperatura de referência e a pressão de referência. Como conhecemos a pressão, a temperatura de referência e a pressão de referência, é fácil determinar a temperatura. É importante notar que esta relação apenas dá uma primeira aproximação da temperatura do corpo. E porquê? Bom, porque para gases diferentes, ou então para quantidades diferentes de gás no balão, obtemos resultados ligeiramente diferentes para a temperatura. No entanto, à medida que se utilizam quantidades cada vez mais pequenas de gás, todas as medidas convergem para um mesmo valor, independentemente da quantidade de gás utilizado e até do tipo de gás. As diferenças de temperatura que se obtêm para diferentes massas de gás e para diferentes gases são da ordem de algumas décimas de Kelvin. E a explicação é a seguinte: é que os gases que estão dentro do balão são gases reais e, portanto, não seguem exatamente o modelo de gás ideal para o qual é válida a lei dos gases ideais. No entanto, à medida que se vão tendo quantidades cada vez mais pequenas de gás no balão, o modelo do gás ideal vai sendo cada vez uma melhor aproximação e, por isso, em limite, os resultados convergem. Esta temperatura limite é usualmente designada por temperatura do gás ideal da substância em consideração. O gráfico que apresentamos ilustra exatamente o procedimento. Aqui o que se pretende era medir a temperatura do ponto de fusão do enxofre, isto é, a temperatura a que o enxofre começa a fundir. E vêem-se os resultados quando, dentro do balão, estão encerrados diversos gases, oxigênio, azoto, hélio e hidrogênio.
E vemos que, quando se utilizam massas relativamente elevadas de gás, as temperaturas que se obtêm são bastante diferentes. Mas à medida que vamos utilizando quantidades cada vez menor dos diversos gases, as temperaturas, todas elas, vão convergindo para um ponto. Como é que isto se faz na prática? Bom, na prática, usualmente o que se faz é um conjunto de medidas com diferentes quantidades de um dado gás e depois ajusta-se uma reta aos pontos experimentais que obtivemos e a temperatura do gás ideal, que é a tal temperatura limite, é então estimada como sendo a ordenada na origem da reta que ajustamos aos pontos. Para terminar esta aula, vamos apenas resolver um problema que ilustra a aplicação de um termómetro de gás a volume constante para determinar a temperatura a que está um dado banho. Para isso, vamos considerar como referência o ponto triplo da água e vamos fazer 4 medições com diferentes quantidades de gás dentro do balão. Os resultados estão apresentados na tabela em que se mostra, de facto, 4 pares de pressão e de pressão do ponto triplo da água para diferentes quantidades de gás dentro do balão. A determinação da temperatura do banho é feita exatamente com os 2 passos que descrevemos atrás. Portanto, em primeiro lugar, vamos aplicar a lei dos volumes de Charles e Gay-Lussac para determinar as primeiras aproximações da temperatura do banho. Se repararmos, a fórmula é simples, é dizer que a temperatura é igual à temperatura do ponto triplo da água, que é conhecido, multiplicado pelo quociente entre a pressão e a pressão do ponto triplo da água quando se efetuaram medições com quantidades diferentes de gás no interior do balão. O segundo passo é o de ajustar uma reta aos 4 pontos obtidos anteriormente. Aqui escolhemos o método dos mínimos quadrados, que é o método mais habitual e que devem conhecer da estatística, e em que o declive e a ordenada na origem são dados através das expressões que se encontram na resolução. Obtemos, portanto, um determinado declive, uma determinada ordenada na origem, que vale 373,1 Kelvin e que, portanto, é considerada a temperatura do gás ideal do banho que estamos a medir.